Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bom dia para você ligado aqui na 93 FM. Hoje é terça-feira, 18 de julho, ano 2017. Mais um dia que Deus nos fez. Então alegre-se, regozile-se nele. Amanhã ela volta, hein? A grandona Rosane Félix amanhã volta, junto com o maridão Malta Júnior, comandando o Café com Crente em dose dupla. Pois muito bem, nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho aqui. Toda a nossa equipe já prontinha para te atender com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a Fabiane Valadão, Jair Cardoso, a nossa querida Kátia Regina, a nossa Catita. Está no ar o nosso Debate 93 e você fala com o debate. Ali com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Bom dia, gente boa. Vamos começando o nosso Debate 93 e você pode começar a participar. Já foi dito aí os nossos canais para você participar com a gente, então cai dentro, a casa é sua. Vamos começando falando sobre os nossos assuntos de hoje, assuntos bem interessantes, hein? Você sabe que Ramon Rigal, um cubano, pastor, o cara foi condenado a 1 ano de trabalho forçado, sabe por quê? Porque ele decidiu ensinar a Bíblia aos filhos dele. E aqui, hein? Embora no Brasil haja chamada liberdade religiosa, há quem critique o fato de que pais eduquem seus filhos nos valores, né? Naquilo que eles chamam de suas crenças. E você já foi criticado por educar seus filhos na igreja? Quanto ao seu tempo semanal, o tempo que você passa ensinando a Bíblia para as crianças, você realmente faz isso? Você ensina mesmo a Bíblia para as crianças? E quando elas mentem? Você corrige e mostra o que realmente acontece, por que não pode mentir? Você realmente faz isso? Hein? E uma americana, hein? Madeline Parker enviou um e-mail avisando aos colegas que ia tirar uns dias de folga, sabe pra quê? Pra cuidar da cabeça, cuidar da saúde mental. Mas você sabe que o chefe dela até gostou da ideia e disse que ela era um exemplo, né? Ajudando a cortar o estigma para que seja possível dar 100% do trabalho. E você, hein? Consegue identificar momentos em que a sua mente está sobrecarregada, hein? E uma mente conturbada pode mesmo impedir o agir de Deus em nós? Você está perturbado demais, não consegue ouvir a voz de Deus? Muito se fala sobre ter a mente de Cristo, mas você sabe o que é isso? Ter a mente de Cristo? E se você sabe, como é que você alcançou? Você pode ensinar alguém como alcançar a mente de Cristo, hein? Estes são os nossos assuntos de hoje aqui do nosso Debate 93, mas tem gente que parece que nasceu para testar o nosso 70x7. Misericredo. Tem gente que nasceu mesmo para testar a nossa mansidão. Tem gente que parece que já nasceu para ser inconveniente. Fala o que dá na telha e acha que tem o direito de opinar sobre a nossa vida. Até que ponto eu devo suportar em amor pessoas que agem desse jeito? Como conviver com alguém que parece que faz de tudo para tirar a gente do sério? Como crente, eu sou obrigado mesmo a engolir todos os sapos? Qual é o limite entre amor cristão e ter sangue de barata? Esse é o nosso tema, um ouvinte mandou pra gente essa pergunta e nós vamos discorrer sobre esse assunto hoje e já aqui agradecendo a presença dos nossos debatedores, pessoas maravilhosas que vão falar sobre esse assunto entre nós e já começando pela ordem do que já tá aqui, ó. Eu sei que o pessoal fica ali, quem vai ser o primeiro, quem vai ser? Eu vou pegar logo ele, que já tem, né? Então. Pastor Gilton Medeiros da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, muito bom dia, meu querido amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, amigos debatedores aqui da mesa, bom dia, ouvintes da 93, é sempre uma alegria, é sempre um privilégio estar aqui e parece que não, né, Cid, mas como tem gente inconveniente, como tem gente que não se dá conta de que muitas vezes ela não é nem um problema de ser problemática, né? É gente mal educada mesmo. Chata mesmo. É né? gente que não tem simancol. E a gente percebe que essas pessoas, elas trazem perturbação no convívio, elas trazem dificuldades no convívio. Então fica aquela luta entre a pessoa que não se dá conta da sua inconveniência e você que precisa ter paciência e sabedoria para lidar com elas. Então é um exercício duplo, de fazer com que aquela pessoa inconveniente perceba e tente mudar, e você que está suportando ou sendo atingido pela inconveniência, tentar ter a capacidade de lidar com essa pessoa que é problemática, que é difícil e que é trabalhosa no convívio. Não é nada fácil, né?
Normalmente não. Normalmente não, porque a pessoa muitas vezes não se dá conta de como ela incomoda, de como ela fere, de como ela magoa, de como ela muitas vezes ofende a pessoa que simplesmente quer conviver pacificamente ou como um cristão, como um irmão em Cristo. Acho que até isso, de vez em quando, até isso incomoda. Entre nós também está ela, a pastora Nadiege Macário, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Tem adorador que é chato, pastora? Bom dia, bênção, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia aos nossos debatedores. Tem adorador que é chato? Será? Aqui no Brasil não tem não, né? Não, eu acho que só lá fora, né? Só na Groenlândia. Mas sabe, uma coisa que eu tenho percebido, realmente as pessoas que, entre aspas, são chatas, né, pra gente, a gente tem que observar um pouco qual é o sinal que ela dá. E a gente que lida muito com pessoas, né, ali, principalmente o adorador, o pessoal do altar, o pessoal da dança, o pessoal do Ministério de Louvor, às vezes é um pouco mais de atenção que a gente tem que dar. E sentar com eles e conversar dentro daquilo que eles estão sentindo falta. E às vezes eles não percebem. Às vezes são pessoas muito carentes, quer dar opinião, quer sempre estar na posição de certo para chamar atenção para si, porque nunca teve atenção. E algumas pessoas nunca souberam o que é ter uma educação, vamos dizer assim, para falar na hora certa, né, para chegar na hora certa. Então, isso às vezes reflete muito na vida da pessoa. E tem gente, olha, por incrível que pareça, tem gente que sofre por ser inconveniente. Porque ela só percebe que foi inconveniente depois que já foi. E sofre depois. Então, a gente tem que ter uma dose de paciência. Eu estava até brincando aqui, barata tem sangue? Eu não sei se tem, mas a gente precisa ter o amor. Mas o amor de Deus em nós para a gente ajudar essas pessoas, porque nós precisamos ajudar. Então, essas pessoas às vezes estão clamando por socorro, né? Agora, tem algumas que você tem que chamar no canto, dar uma puxada de orelha e falar assim, olha, se coloca no teu lugar, isso está acontecendo assim, 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 e tem que parar. Mas com amor, não com uma atitude de desprezo, porque essas pessoas provavelmente já foram muito desprezadas e necessitam e estão precisando de um pouco de atenção. Então, elas chamam atenção para si, entendeu? Então, dentro daquilo que eu tenho lidado com pessoas na parte do louvor, da adoração, né, que parece que as pessoas parecem mais assim, sensíveis, e eu costumo dizer para eles que não existe ministro do altar sensível, artista, existe o servo. Então, como servo, ele não pode ter aquela sensibilidade à flor da pele, não. Ele precisa estar centrado diante daquilo que ele tem que fazer como servo, como sacerdote do altar, como ministro do Senhor, e ministro quer dizer servo, né? Como aquele que serve diante de Deus, e ele precisa, então, se posicionar. E através daquilo que ele faz, seja dançando, cantando ou tocando, ele vai servir ao Senhor, ser canal de Deus. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de direcionamento também com essas pessoas, porque afinal a gente precisa colocar em prática o quê? O fruto do Espírito, né? Nós precisamos ter paciência, suportar, ou seja, dar suporte, ajudá-lo a sair daquela situação. Ainda bem que só pensa diferente, a gente já suportar, vou ter que aguentar essa mão. Não é aguentar, não, é ajudar. É oferecer suporte para manter de pé. Sabe de uma coisa que eu aprendi na minha vida? Quando eu aprendi isso, eu passei... Ficou mais fácil? Ficou mais fácil para mim. Sabe o quê? Uma pedra lindinha, maravilhosa, toda bonitinha, que todo mundo gosta de ver na cachoeira rolando. Aquelas pedras que rolam ficam tão bonitinhas, redondinhas, mas elas não foram sempre redondinhas. Não, elas sempre foram, elas foram, antes de serem redondas, bicudinhas, né? Então, de tanto uma bater na outra, foi tirando a ponta até ficar redondinha. E é isso, nós precisamos aprender a tirar a ponta do outro e deixar os outros também tirarem as nossas pontas, né? Quem tem ouvidos, ouça, hein? Pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção em Éden, presidente do Conselho de Pastores de São João de Meriti. Muito bom dia, reverendo, seja bem-vindo. Bom dia a todos os debatedores, bom dia, Cid, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez e com um tema que a gente encontra isso na nossa rotina de vida, na nossa rotina de liderança pastoral, e eu acho que o maior exercício do ministério pastoral é aprender a lidar
com pessoas difíceis, com pessoas complicadas. E por incrível que pareça, vou colocar aqui algo, que é uma visão pessoal, essas pessoas, elas não só nos causam mal, não, elas nos fazem crescer. Elas exigem mais de nós. Conta uma certa história que um determinado pastor tinha uma pessoa tão complicada na igreja que no final do ano ele resolveu homenagear, sem que a igreja soubesse, a pessoa que mais fez ele orar, mais fez ele ler a Bíblia, mais fez ele buscar sabedoria, discernimento. E aí, aquelas pessoas com rótulo de bonzinhos, né, e realmente o eram, ficaram logo estufando o peito. Poxa, eu vou ser homenageado, o pastor está falando de mim. E aí ele chamou a pessoa mais complicada da igreja. Aí ele falou: por causa desse irmão, eu oro mais, eu estudo mais, eu jejuo mais, eu me dedico mais às coisas do Senhor, sem que ele saiba, ele me faz crescer. Então nós temos de aprender a não se deixar contaminar pela ranzinice, digamos assim, né? Romanos 12:18 diz assim: se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, a gente não pode se deixar contaminar. A gente aprende como devemos ser e como não devemos. Muito bem. Gostei dessa palavra aí, viu? Do pastor. Gente, a gente realmente sabe que a gente provoca isso nos nossos pastores? Será que tem gente que sabe, que faz isso de forma consciente? Será que a gente faz isso de forma consciente? Eu acho que é uma experiência comum a todos os pastores. Eu imagino. Cabelo branco é sinal disso? Descobre. Não. Acho que no meu caso foi genética, mas deve ter alguns que vieram disso sim. E quando não tem mais? Meu querido pastor Jorge Macedo, da Igreja Assembleia de Deus em Belfort Roxo, muito bom dia, meu pastor, seja bem-vindo. Bom dia. Tava quietinho, só absorvendo, né, reverendo? Tô de olho. Os debatedores, Marcelo, Sidney. Eu estou pensando aqui sobre pessoas que são inconvenientes. Eu já passei por algumas situações que fui interpelado, assim, no momento que eu não podia ser. Aquele momento que você está ali, chega aquela pessoa e fica cutucando em você, você está ocupado, ela não tem a paciência de esperar um pouco, né, ou esperar o momento exato, a hora certa, né? Então essa pessoa, além dela ser inconveniente, eu não posso também ficar passando muita mão por cima, senão eles vão continuar e achar que isso aí é um hábito e nós temos que tolerar. Passar a mão por cima nunca. Nunca. Eu acho que isso aí também é um pouco de falta de educação, falta de ética, viu? Isso aí se aprende na escola bíblica dominical, se aprende lendo a Bíblia, e a pessoa que tem uma formação secular também, isso é ensinado nos colégios. Então, agora tem pessoas que têm hábito. Ele pega o hábito de... uma inconveniência, que isso acontece muito. O pastor, na hora da ministração, o diácono que teria que colocar água, né, ali perto do ministrante, da pessoa que vai ministrar. Na hora que a pessoa está ministrando, ele chega, ele empurra, aquilo ali tira o foco, tira a atenção, é uma inconveniência. Quer dizer, ele foi inconveniente, ele fez a coisa certa no momento errado. Então, com toda certeza, eu creio, nós temos que ter paciência com essas pessoas, porque eu concordo plenamente com a pastora que nós tem pessoas que não tiveram a felicidade de aprender, né, de serem ensinados. Nós temos que ter paciência e da mesma forma nós também procurarmos ensinar essas pessoas, conversar particularmente, não chamando assim a atenção assim, de uma forma que vai aborrecê-la, mas de uma forma que ela vai aprender aquela lição, né? Os dois sozinhos, olha, eu queria bater um papinho contigo, chama ela no lugar reservado e conversa com ela. Eu acho que isso aí é uma boa maneira, uma boa forma de ajudar essa pessoa a mudar esse hábito que ela tem. Agora, Cid, tem uma coisa que eu pego da palavra do pastor, do exemplo que ele deu, né, da água. Tem pessoas que são invasivas, tem pessoas que não respeitam a sua privacidade, o seu momento, tem pessoas que se imiscuem em assuntos que você
Pessoas fazem o quê, pastor? Se envolvem ou... Não, mas essa palavra que o senhor disse aí foi o quê? Se imiscuem. Gente, sério, eu pensei que ele estava falando língua estranha agora aqui. Mas elas acabam entrando em momentos na sua vida inadequados. São pessoas que são, antigamente falava mexeriqueiras, né? Pessoas fofoqueiras. Então, muitas vezes, o problema está nessa falta de senso da pessoa, desse limite da pessoa. Ela se torna inconveniente dessa maneira. Às vezes um gesto simples, ele foi lá servir a água, mas na hora errada estava atrapalhando. Então, tem pessoas que são assim. Elas entram, não pedem licença, tocam em assuntos que não deveria. Então, isso é muito complicado também no convívio. E exige uma paciência que nem sempre é possível ter. Tem alguns ouvintes que já estão fazendo aqui algumas considerações. Tem uma que falou o seguinte: e quando a gente convive com o sambalate dentro da nossa própria casa? O sambalate é aquele mala que ficou lá perturbando lá Jó um tempão, mas daí que bom que ele perturbou Jó. E Jó também deu uma lição nele que vale para nós até hoje, sabe? Até hoje fica ecoando a resposta de Jó para aquele povo. Um ouvinte o seguinte: olha, eu tenho uma tia que é exatamente assim, gente. Ela ofende, machuca, magoa a própria família. Para ela, só ela tá certa. O restante tá todo mundo errado. O pior de tudo é que ela nunca pede desculpa por nada e acredita mesmo que é a dona da verdade. É muito difícil o convívio com ela. Eu peço a Deus todo dia que ela cresça e que mude, porque ela só perde agindo dessa forma. A pastora Nadiege falou uma coisa que eu achei muito interessante, acabei anotando para não perder o foco dessa questão. Tem gente que é inconveniente porque ela quer se mostrar. Ela quer aparecer de alguma forma, ela quer chamar atenção. Tem filho que é inconveniente, ele perturba o tempo todo e realmente é aquela pessoa que ninguém quer ter perto. E a pastora Nadiege falou sobre a deficiência de atenção, não a deficiência da pessoa, não o déficit de atenção, mas a deficiência que ela tem em si, já que ela não tem a mesma atenção que é dada às outras pessoas, ela se sente menor, a atenção a ela é menor. Isso pode acabar acarretando nessa pessoa o fato dela ser inconveniente. Aliás, tem pessoas que são inconvenientes quando o culto está rolando, o pastor está pregando, alguém está pregando, a pessoa faz um estardalhaço na igreja e nem tem clima para aquilo, é só ela, isoladamente, só ela, fazendo aquele estardalhaço tudo na igreja, roda para cá, cai para ali, estende a mão, bate na cara do outro. É uma inconveniência ou isso é infantilidade ou a pessoa realmente não conseguiu se dominar? O que vocês acham disso? Eu estava aqui, você estava falando, eu estava pensando. As inconveniências são várias, né? Até mesmo quando estamos conversando onde tem 4 pessoas, numa roda de 4 pessoas, mas tem uma pessoa, essa pessoa não deixa ninguém falar. O assunto gira só em torno dele. O assunto é para girar em torno dos 4, mas esse assunto ele fala. Monopoliza, né? Monopoliza e aquilo ali se torna uma inconveniência. Você não consegue dialogar porque só ele tem um assunto, só ele tem a resposta, e ele vai falando, e aquilo ali, aí ele se torna inconveniente naquela mesa. Porque o assunto era para 4. E essa pessoa que acha que fazendo isso vai ter toda a atenção, ele acaba sendo excluído, porque ninguém suporta conviver com uma pessoa que só fala de si, só pensa em si e quer atenção única, exclusivamente para si. Mas é interessante observarmos, dentro da participação ali que o Cid trouxe, à tona e a menção do déficit de atenção, né? Às vezes a pessoa tem esse tipo de comportamento. São várias nuances do inconveniente que foi colocado aqui. A questão da água na hora errada, porque ele faz naquela hora, porque aí todo mundo vai ver, né? Se ele fizer em segredo, então ele não atraiu a atenção. Não chama atenção para nada. Mas no momento ápice do culto, que é a ministração da palavra, né? Então, ali de alguma forma, ele vai ter para ser essa atenção. Mas pessoas inconvenientes, elas também precisam encontrar pessoas de coragem na sua vida, no seu caminho, pessoas que cheguem, porque às vezes a pessoa é inconveniente e ela é colocada numa redoma. As pessoas até te avisam, deixa eu te avisar, fulano, não liga não, fulano é meio entrão, fulano é meio inconveniente, e isso acaba fazendo com que isso se fortaleça cada vez mais na personalidade daquela pessoa, porque ninguém... E ele vai sendo rejeitado cada vez mais também. Está sendo rejeitado e não está sendo tratado. Exatamente. É preciso ter pessoas de coragem que não tenham medo de ser, por um momento, até mal interpretados, de chegar falando, posso conversar um negócio contigo?
né? Na boa, na real. Pô, cara, para com esse negócio assim. Pô, para de agir assim. Para de ter esse comportamento. Te falo como homem de Deus, como amigo, como pastor, se você for o pastor. Por quê? Porque aí você dá a oportunidade da pessoa de pelo menos ser tratada. Agora, eu queria colocar um ponto aqui, porque às vezes a gente tem uma pessoa na nossa vida inconveniente, mas veja, ela se tornou inconveniente não naquele primeiro momento, depois. Por que ela se tornou depois? Porque, de repente, logo no primeiro momento, você deu oportunidade, você abriu a sua vida, você toda hora falava, e ela falava, e você aceitava, entendeu? Então, chegou um ponto, uma hora, a pessoa acha que, de repente, não precisa mais daquela pessoa, ou então não quer mais ter esse relacionamento, e aí, essa pessoa que no início dava ajuda, dava oportunidade, dava opinião, direcionava a vida dessa outra pessoa, né, porque ela dava essa liberdade, ela agora não entende isso. Ela entende que ela pode continuar dando opinião. Então, pode ser que seja o caso, por exemplo, dessa ou desse, né, que enviou a carta aqui para o debate. Então, de repente, a pessoa... Porque ninguém é inconveniente num assunto particular de um outro... de uma hora para outra. Concorda comigo? Sim, se você houve um convívio, né? Houve um convívio. Porque se eu não te conheço e nunca te dei essa liberdade, você começa a ser inconveniente comigo, eu vou chegar numa educação e vou falar assim, olha, por gentileza, eu gostaria que nesse assunto você não chegasse, não entrasse mais, ou não falasse. E com certeza vai parar. E está fazendo um bem àquela pessoa. Vai parar. E a maioria dos inconvenientes, eles gostam de trazer o foco para eles. Não, eles querem de alguma forma aparecer, se mostrar. De alguma forma eles querem estar ali. O salvador da pátria. O salvador da pátria. Pois é, mas a pessoa que permitiu essa inconveniência, depois o que faz? Ouve, fecha talvez a cara, entre parênteses, né, como a gente fala no popular, ou então simplesmente escuta, ou dá as costas e sai e depois vai falar mal dela lá fora. Errado. Então tá errado também. Então, se ela está sendo inconveniente com você, você que escreveu esse e-mail, eu digo a você, chama ela no canto, fala com ela, olha, eu gosto de você, eu acho você assim, mas por favor, nunca mais intrometa-se na minha vida, ou então, olha, não dê opinião errada, sabe, essas opiniões que você está dando está me prejudicando. Então, quando eu pedi essa opinião a você, por favor, ceda essa opinião, mas eu gostaria que você desse um tempo, porque isso está prejudicando não só a mim, como a você também, como o nosso relacionamento, a nossa amizade, entendeu? Agora, então a gente precisa agora tem um aspecto ali daquela ouvinte que escreveu, e que é de alguém da família, que torna um complicador ainda mais, né? Porque às vezes é alguém que acha que tem uma ascendência sobre você, tem uma autoridade sobre você por ser tia, por ser avó, por ser sogra. Mora junto, talvez. Ou moram no mesmo ambiente. Moram no mesmo ambiente. Ou você depende de alguma maneira dessa pessoa, economicamente ou emocionalmente. É mais velha, talvez, tem mais experiência. Então, aí traz um complicador muito grande para você chegar e dar uma palavra dessa. Não, essa palavra eu estou dando para amigo. Uma pessoa de amigo. Não, eu estou dando para quem escreveu aqui, né? Isso. Agora, se tem um envolvimento familiar, como ouvinte que depois mandou uma mensagem, aí é preciso que se tenha um exercício muito maior de conversa. Até de paciência. E de paciência. Quer ver uma inconveniência? Olha só. Eu digo assim, eu vou subir ao monte, mas quero subir sozinho. Aí, a pessoa que está perto de mim disse assim, mas por que o senhor quer subir sozinho? Porque eu quero subir sozinho, já falei. Olha só como essa pessoa foi inconveniente. Por que o senhor quer subir sozinho? O senhor não quer falar, não? Essa então, pergunta lança uma suspeição sobre suas intenções. Perfeito. Agora há pouco eu estava falando aqui, quando a gente falou sobre Sambalate, eu confundi a coisa toda. Eu estava pensando em Jó e falei de Sambalate. Na verdade, os amigos de Jó foram Bildade, Elifaz e Zofar. São 3 malas, na verdade, né? Era uma mala grande, uma mala menor e uma mala de pendurar também. Eram 3 malas que estavam perturbando a vida de Jó, que aliás foram inconvenientes a extremo. O cara sofrendo horrores lá e os caras perturbando. E depois ainda veio a mulher do cara para encher mais a paciência dele. Tem um ouvinte que diz o seguinte aqui, gente, ó, discordo em relação aos que são carentes na igreja. A palavra fala que é pra gente ter paciência, sim, claro, fora do normal. Agora, em relação à inconveniência, eu confesso que eu sou.
Eu sou. Mas eu não faço por querer, não, gente. Quando eu vejo, já foi aquilo que a senhora falou, que a pessoa faz não é por querer. Depois sofre. E levei uma verdade. bronca santa do Cid. Como assim levou bronca santa de mim? Eu não falei nada, gente. Quem foi que deu essa bronca? Eu dei bronca? É isso mesmo? Foi? Foi de mim? Agora, completando aquilo que você está falando, profeta. dos 3 amigos É o mal da gente ler o negócio sem ler tudo, né? dos Fala, 3 amigos, de né, Jó. de Jó. É interessante que no final de tudo, o que Deus faz? Fala para Jó: você vai orar pelos seus amigos. Aí eu vou conceder a você aquilo que está esperando para você, a bênção que Deus tinha para ele, né? Mas ele precisava então o quê? Orar pelos 3 inconvenientes. É verdade. Entendeu? E é o que a gente faz. Às vezes a gente não para orar nem pela gente mesmo, pela família, pelo filho, ou por alguma coisa que está acontecendo no país, ou na cidade, ou no vizinho. A vizinha, quantos de nós já oramos pelo nosso vizinho de porta? Então a gente não ora pelas pessoas. Por que a gente ainda vai parar para orar pelo inconveniente? E a gente está errando nisso. Nós precisamos parar para orar pelo inconveniente, aquele chato, aquele que é mala, entendeu? E porque Jó orou, os 3 foram também abençoados, entendeu? Não morreram, entende? E a gente precisa, eu sei que de vez em quando nós somos os inconvenientes também. Talvez em algum momento, eu seja inconveniente, não sei. Mas sempre que eu for, por favor, me falem. A senhora ministra louvor, né? Adoração, a senhora falou. Você falou. Eu quero corrigir isso. Mas e aquela pessoa, então, que é assim, ele semitona, ele não canta bem, a voz dele não é boa para o louvor. Mas a pessoa insiste. E por que em ele insiste em querer participar do grupo? Eu disse, não, você não dá, nós estamos. Não, mas Aí, amado pastor, eu vou fazer, eu vou te responder. Porque eu conheço pessoas que é assim. Pois é, de uma forma que eu fazia. Porque ser ministro de louvor, ser ministro de música, ou de música adoração. E arte, ou de adoração, cada igreja tem um termo, e eu gerenciava isso, né, ali, coordenava esse ministério. A questão é o seguinte: a gente tem que pegar essas pessoas e dar condições deles melhorarem. Então eu tinha músicos excelentes. Mas tinha músicos ali que era um chaco-pão, né? E ali aquela cama, né? Primeiro, 4, 5, né? É a batida, né? E aquela coisinha bem simples. Então a gente tinha que dar condições para eles estudarem, porque eles queriam tocar também com louvor. Então nós tínhamos ali no grupo, eu convidava professores para dar aula para eles se aprimorarem. E na voz também. Eu pegava todos eles, ia trabalhar. Todo desafinado, ele tem condições de se afinar. Então não existe uma pessoa estragada vocalmente, existe uma pessoa que não foi trabalhada. Mal direcionada. Então, mal direcionada. Então todos eles foram trabalhados. Todos eles faziam exercícios de voz comigo. Então, era chato porque ele queria. Mas olha só, quando você estiver no ponto, você vai. Então vamos fazer aula. E fizeram aula, todos eles. E são pessoas que hoje estão cantando, pessoas que estão tocando, gravando. Entendeu? Então, gente, ó, é trabalho. O conselho, então, geral aqui dos nossos debatedores é o seguinte: você que sabe que você é inconveniente, você percebe que você é inconveniente, ou você está percebendo que as pessoas estão se afastando de você, pare um pouco e pensa no que você está fazendo para que você se torne uma pessoa conveniente. Fale no momento adequado, esteja pronto quando alguém precisar, mas não se imponha, porque se você precisa dizer que você você não é. Seja humilde, espere que a pessoa te chame, e enquanto não chama, se aperfeiçoa. Vá se tratando, vá se cuidando, vá se informando, vá crescendo, porque você vai acabar fazendo a diferença. Mas quando você for fazer essa diferença, você percebe, você não precisou fazer força nenhuma, as pessoas viram porque você estava lá. Não fica se mostrando não, porque isso é chato toda a vida, misericórdia. Essa é a nossa 93 FM, a rádio do povo de Deus. Agora são 11h34. Gente, e o Ramon, hein? Ramon Rigal, um cubano, pastor, condenado a 1 ano de trabalho forçado por ter decidido, sabe o quê? Ensinar a Bíblia aos seus filhos. Inicialmente ele ficaria preso lá em Guantánamo, aquela prisão lá para prisioneiros políticos, aquela coisa, pessoas de alta periculosidade, coisa complicada mesmo. Mas o recurso da defesa, a repercussão do caso na imprensa mundial, a sentença foi mudada. Tudo começou quando o pastor decidiu pleitear junto ao governo o direito de educar seus filhos em casa, para que as crianças não fossem submetidas a um ensino comunista.
E ao apresentar o conteúdo que passaria aos filhos, havia elementos cristãos. Aí a coisa se complicou para a vida do Ramon. Aí a coisa se deu ruim para ele. Só que aqui no Brasil não acontece a mesma coisa. Nós temos total liberdade. Aqui no Brasil, embora haja a chamada liberdade religiosa, há quem critique o fato de que os pais ensinem os filhos aquilo que eles chamam de suas crenças. Aí uma pergunta, você já foi criticado por educar seus filhos na igreja e já ouviu coisas do tipo, quem tem que decidir são eles quando crescerem? Quanto do seu tempo semanal você dedica ao ensinamento da palavra de Deus para suas crianças? Como mostrar Deus e seu amor para os nossos pequenos, mesmo que eles não sejam nossos filhos. Aí já falou de família, já abriu o leque para os avós, para os tios, para os colegas, para os vizinhos que são mais chegados. O Ramon foi preso, quase complicou de vez a vida dele, está bem complicado, porque ele estava ensinando os filhos em casa os valores cristãos que ele acredita que são arraigados nele. Mas que no Brasil a gente tem essa liberdade, que está começando a ficar ameaçada por causa dos ensinos que a gente está vendo na escola. Como é que vai funcionar isso para a gente, que somos pais, pastores e líderes e mais? E que mais? O momento que nós estamos vivendo no Brasil, Rio de Janeiro então nem se fala, eu tenho uma visão de que o que nós vemos na sociedade é reflexo da falta de autoridade na questão paternidade, pais e mães. Hoje nós vemos adolescentes com 10, 11, 12 anos que já enfrentam os pais e que muitas das vezes os pais se acovardam. Eu vejo adolescentes que mandam nos seus próprios pais. Eu vou usar essa roupa, eu vou dormir na casa da amiga, eu vou sair essa hora. A hora dele estar chegando é a hora que ele quer ir para a rua. Então nós vemos a sociedade hoje sofrendo com os seus valores sendo destruídos por causa de ausência de autoridade na questão da paternidade. Eu tenho 3 filhos, a minha filha mais velha, 27 anos, já casada, e 2 rapazes, né? Todos na faixa de 27 a 20 anos de idade. Aproveito para mandar um beijo para eles. E eu já ouvi isso aqui. Teve gente que falava assim para mim, ó, os seus filhos vão crescer revoltados. Eu falava assim, eu não aceito isso não, porque o que eu estou fazendo, eu estou agindo baseado na palavra de Deus. E acima do meu ensino está o princípio divino. E os meus filhos me inspiram. Eu falo isso na igreja, eu falo isso aonde eu vou. Os meus filhos são exemplos para mim. Os meus filhos são mais crentes do que eu. E eu não tenho nenhum problema em falar isso. Muitas das vezes eles até me aconselham em muitas questões. Fruto desse momento de ensino lá atrás. Pastor, o irmão falou sobre adolescentes, mas a gente vê hoje criança de 6, 7 anos batendo no rosto do pai na igreja. Verdade. Entendeu? Dizendo que não vai, dizendo que não é assim, e gritando. Já desceu a idade. Já desceu. E olha, a gente tem que realmente ter essa autoridade em casa, mas com amor, né? É evidente, não autoritarismo, porque eles vão carregar isso para a vida. Eu posso dar um exemplo que aconteceu agora ontem. Ontem, segunda-feira, domingo. As minhas filhas, né, já são casadas, tem uma que está solteira, tem idade, né, estão acima de 30 anos, né? Então, senão ela vai me bater quando chegar em casa e ela está falando, ó, já estou te vendo por aí. Então, elas pegaram o carro, saíram, né, a minha filha que mora fora, com o esposo está aí, junto com meu neto, e foram para a Barra, passar o dia na Barra, voltaram da Barra por volta de 7h30, estavam saindo da Barra. E elas falaram, ligou, né? Passou o WhatsApp e falou, estamos saindo daqui. Aí o meu marido falou assim, olha, não venha pela linha vermelha, desça na Avenida Brasil. O que ela fez? Veio pela linha vermelha. Não obedeceu. Veio? Ah, garota! Obedeceu. Foi pela Avenida Brasil. E olha que coisa linda. Ela depois chegou em casa, quando soube do que aconteceu na linha vermelha, exatamente nesse horário, ela falou assim, é por isso que eu gosto de obedecer quando minha mãe e eles falam comigo, direcionam, porque eu sei que tem bênção para ser recebida. E chegaram em casa em paz. Não passaram pelo tumulto do tiroteio que houve lá na linha vermelha
no domingo, exatamente às 7h30 da noite. Então, obediência se exerce desde pequeno, mas para se ter obediência, o pai e a mãe tem que ter direcionamento. Pai e mãe que deixa filho fazer o que quer, não adianta. E tem que ter um direcionamento também na palavra, e mostrar na palavra. Ela mesma falou assim, se eu desobedecesse, eu sabia que eu estaria debaixo, que eu sairia debaixo da bênção de vocês. Então eu prefiro obedecer, mesmo adulta, para poder estar debaixo da bênção. Agora, é importante essas considerações, tanto do pastor Suete quanto da pastora Nadiege, mas eu acho que a questão dessa mensagem aqui, desse episódio aqui, que é mais, assim, séria, que a gente deveria focar, pelo menos por algum tempo, é a questão que está se colocando na sociedade externa, de tirar dos pais a autoridade para falar de Deus aos filhos. Esse é um problema que está muito sério entre nós, está crescendo. Na Europa isso já é uma realidade. Eu tenho testemunho de missionários que nas suas igrejas não têm crianças porque os pais dizem literalmente isso: eu não posso levar meus filhos à igreja porque isso é uma violência contra eles. Eu tenho que deixar que eles cresçam para que possam, pessoas da igreja, pessoas crentes, para que eles possam, quando crescer, escolher se querem ou não seguir esse caminho que eu estou seguindo. Então, eu acho que isso é uma coisa que é grave, é muito séria, porque por trás de tudo isso há uma ideologia, que é a de que a escola é um instrumento ideológico do Estado. É assim em Cuba e está sendo aqui no Brasil. Nesse período que nós estamos vivendo, a escola é aparelho ideológico para incutir em crianças valores numa cultura socialista, numa cultura anti-humana, e aí a gente vê os exemplos, as cartilhas que são produzidas para o ensino. Então, tudo isso é que eu acho que é um problema gravíssimo que nós estamos convivendo com eles. E nem sempre nos damos conta, porque estão dizendo todos os dias que os pais não podem ensinar os valores cristãos em casa ou qualquer outro valor, tirando do pai, da mãe, da família, a responsabilidade pela educação dos filhos. Mas ainda podemos fazer isso nas nossas casas. É assim, né? O problema é que nem sempre o pai e mãe estão presentes para fazer. Escuta, eu tenho dois exemplos. Eu conheci um pastor que ele estava passando um tempo na Suíça e ele corrigiu um dos seus filhos e esse filho deu parte dele. E a polícia veio à casa dele, chamou a atenção dele, falou que não se repetisse. O que ele fez? Ele pegou toda a sua família, os filhos ainda eram de menor, e voltou para o Brasil. Disse: não, eu vou ensinar meus filhos. Não vou criá-los aleatoriamente, os outros ensinando. Uhum. E quanto ao ensino dos filhos, eu faço um culto familiar, um culto doméstico. Isso eu estava até conversando com uma pastora ali do lado de fora. Tem pessoas que não têm condição de fazer devido às atividades, mas eu faço toda segunda-feira. Quando não posso, estou chegando de viagem, marco um outro dia. Eu reúno meus 5 netos, meus 3 genros e minhas 3 filhas. Em uma das casas da minha filha, nós fazemos aquele culto. 10 minutos de palavra, 10 minutos de explicação bíblica, tá? A curiosidade de família e ali os assuntos que estão às vezes pendentes, eles colocam. E, biblicamente, a gente dá uma resposta cabível. Depois faz a parte de adoração, 10 minutos a 15 de joelho orando, levantamos numa bênção apostólica. Ali é um culto mesmo, rápido, mas que tem um ensino da palavra de Deus. E o aconselhamento aos nossos filhos, né? E aproveitando os genros também. E um dia desse, nós falamos: vamos postar? Colocamos na internet. Nós colocamos, depois tiramos. Todo o prédio queria participar do culto. Que coisa linda, que coisa bonita. Como é que a gente faz para poder descer e participar desse culto? Viu? Aí eu conversando com a família, disse: não, é o nosso culto, se a gente abrir mão aqui, a gente vai ter uma igreja aqui dentro desse apartamento. Né? E aí tivemos que tirar da internet. Então, a vontade também, viu? E pessoas que não eram crentes, que não faziam parte de igrejas evangélicas. Então, eu creio que nós temos que continuar, mesmo e lutando contra essas ideias errôneas, essa ideologia, né, que eles acham que é do nosso tempo, que como é que se diz? É atual, mas que no fundo não é atual, porque não ensina
o caminho que o menino deve andar. E é interessante que aí quer tirar a autoridade do pai. Perfeito. Né? Quer dizer que eu não posso educar os meus filhos, mas eles podem interferir na educação dos meus filhos. Aí podem vir as questões que foi bem colocado aqui, utilizando as questões do ambiente escolar. Nós olhamos uma outra questão. O pai não pode educar os filhos, mas o traficante pode adotar. Porque a gente vê hoje crianças que a gente nem consegue entender como que consegue levantar uma arma, né? Magrinho, franzininho, olha, isso aqui tem o quê? 8 anos, 10 anos, 11 anos? Não pode pegar uma Bíblia, não? Né? Então, quer dizer, o pai não pode, mas os outros podem. Tem aqui um ouvinte diz o seguinte, olha, se levar os filhos para a igreja, segundo essas doutrinas novas da escola agora, se levar os filhos para a igreja é uma violência, obrigá-los a ir à escola também deveria ser, né? Tomar vacina, ir ao médico, ir no dentista, também devia ser punido também. Já que levar a criança na igreja, não, você não pode porque ela tem que escolher o que ela quer fazer. A criança também não devia ir para a escola, porque a criança geralmente não quer ir para a escola. Especialmente aprender essas besteiras. Seria uma violência e aprender também, essas besteiras que estão ensinando também devia ser, né? Gente, uma das perguntas que vem desse texto é como mostrar a Deus e seu amor aos nossos pequeninos. O pastor já respondeu, o pastor Jorge respondeu com relação a isso. É você ensinar em casa isso. Você começar em casa, não é a igreja que tem que ensinar. Começa em casa e vai para a igreja. Ensinar no caminho. Ensinar, né? E viver o que ensina, né? Isso, porque às vezes ensina e não vive, então é complicado. Ensinar o caminho do céu, não o caminho da igreja. O caminho da igreja ele aprende. É na rua tal, fica em tal local. Isso. Agora tem que ensinar o caminho do céu. Da eternidade, né? É que tem que ser ensinado. Exatamente. E é uma liberdade que a gente tem, que muitas vezes, muitos pais deixam essa liberdade para nada, né? O que fazer com essa tal liberdade? Se eu estou na solidão, eu não faço nada por você. Quer dizer, os pais ficam solitários num cantinho, os filhos estão lá quietinhos também. E o pior de tudo, cada um com o celular na mão. Mas não se ensina o amor. A criança mente, você não corrige. A criança faz uma besteirinha, você não diz o que é a luz da palavra de Deus. E aí os filhos crescem do jeito que estão. E os pais criando filhos bananas hoje em dia e criticam quando a gente é duro com os nossos filhos. Outra coisa também, Cid, gostaria de pontuar, é que a igreja não substitui a responsabilidade dos pais. Jamais. Tem pais, né, que eles querem que a igreja faça o papel que é ele que tem de fazer. Aí pega na igreja, isso, aí pega o filho, né, pega a criança e ele acha que ele cumpriu o seu papel porque ele pegou e levou ao endereço, como foi colocado aqui. O caminho. Foi lá, não. Esse ensinar o caminho, como foi bem colocado, é você gastar tempo. Não, ensinar o caminho é exatamente o oposto. Ensinar o caminho, vai lá você já sabe o caminho, então vai. Não, ensinar no caminho, é ir junto com ele, aprender junto. E é gastar tempo fora da igreja. Um fato acontecido, nós estávamos na casa de uma das minhas filhas, aí o meu neto com 6 aninhos, o pai dele está deitado na cama, dá um bocadinho, ele está lá no quarto, chama a mãe, chama o avô, chama todos nós, e diz, vem aqui. Aí ele vai em cima da onde estava o meu genro, estava sentindo a dor, botou a mãozinha dele. Olha. E disse, olha, tudo que eu falar, vocês repitam. Jesus, cura meu pai. Senhor, não deixa essa doença ficar nele, não deixa essa doença ficar nele. Em nome de Jesus, amém? Nós ficamos quietos. Mas vocês não repetiram, vão falar comigo. Então, a fé, tá vendo que coisa linda, a fé, o ensinamento. Exemplo, né? O exemplo. Exemplo também que deu uma pessoa quando ela decidiu que ela não estava bem na cabeça. Exemplo de uma pessoa que decidiu, não estou bem, não estou dando o meu 100%, isso também equivale para a nossa igreja, para a nossa casa, não estou dando 100%, eu preciso dar uma parada para pensar, para resolver, para colocar as ideias no lugar. A americana Madeline Parker, ela enviou um e-mail para o seu trabalho, memorando, né, avisando aos colegas que iria tirar uns dias de folga para cuidar da sua saúde mental. Mas o que fez o fato interno de trabalho virar uma notícia ao redor do mundo foi a resposta do diretor a ela. Ele escreveu dizendo o seguinte: você é um exemplo, ajudando a cortar o estigma, a quebrar aquele estigma para que seja possível para todos nós darmos 100% no trabalho. Aquela coisa, não posso tirar folga, eu tenho que trabalhar, não tenho direito de ficar doente. Tem, você é humano, você não é uma máquina, não. Se você consegue, a pergunta aqui, você consegue identificar momentos em que a sua mente está sobrecarregada e precisa parar para não pifar de vez? Uma mente conturbada pode impedir o agir de Deus em nós?
Muito se fala sobre ter a mente de Cristo, mas o que é isso, hein, gente? O que é ter a mente de Cristo e como alcançar isso? Como pastores que somos, como servos de Deus que somos, como pais que somos, como pessoas que somos, tem um momento na nossa vida em que a gente realmente precisa descansar. A gente tira férias periodicamente. Pastor tem direito a tirar férias, gente? Vocês acham que, hein? Não só tirar férias, como segunda-feira ou um outro dia na semana de total descanso. Sim, mas você acha que... Tem que parar. Mas o pastor fica sobrecarregado, quase pifando, vocês acham que é esse negócio? É bonito, eu conheço, rapidamente eu conheço... Eu que todo mundo ficou motivado aqui em falar, né? A convenção de Santa Catarina, vocês sabem que é municipal, né? Cada igreja e a convenção lá é diferente um pouco aqui do estado do Rio de Janeiro, principalmente a minha, que é a SEADER. E lá na segunda-feira, o dirigente daquela congregação, ele não pode receber telefonema, celular, ele fica assim, ele vai para o lazer dele com a esposa dele, com os filhos, não pode ser perturbado com coisa alguma, viu? Toda segunda, é um lazer que o pastor presidente de todo o campo, ele passou isso para os seus pastores que são liderados. Aquele dia ele não pode, ele tem que tirar o dia para estar com a família, com a esposa, no lazer, jogando uma bola, praticando um tipo de esporte, fazendo uma pequena viagem. Eu acho isso muito lindo. Eu acho que isso aí há uma recuperação né, na estrutura física da pessoa. E depois tem que tirar férias também, né? E as férias, isso aí é crucial, 30 dias de férias para você conversar um pouco, brigar um pouquinho, fazer as pazes depois. A verdade é que isso é uma necessidade. E a gente sabe que precisa. Mas as pessoas não da igreja, principalmente as ovelhas, muitas vezes, nem sempre elas percebem que elas não aceitam isso. Eu tenho um colega pastor você tem a obrigação de estar 24 horas por dia servido. A cultura o pastor é 24 horas por dia disponível da igreja. É como se fosse um semideus. Ou quando o senhor não escuta assim, afinal você só prega. Olha só. De vez em quando tem essa. Eu tenho um colega que passou por uma experiência, ele compartilhou com a gente no encontro de pastores. Ele estava num dia que ele foi atender a uma emergência hospitalar 2h30 da manhã. Ele saiu de casa 2h30, ficou até tarde lá no hospital, quase que praticamente virou a noite lá. O dia amanheceu, ele ainda estava no hospital. Voltou para casa, quebrado, foi descansar um pouquinho. Aí ele tinha, a filhinha dele ainda era criança, ainda nova, o telefone toca por volta de 10 horas da manhã, e ela atende o telefone dizendo, não, o papai está dormindo. Aí ele acordou no atender do telefone e disse, não fala que seu pai está dormindo. 10 horas da manhã, o pastor está dormindo, como é que o pessoal... Então, é complicado isso. Quer dizer, a gente sabe da necessidade, é preciso descansar, mas as pessoas, infelizmente, parece que não dão ao pastor, ao líder, a quem está à frente, esse direito do descanso. É interessante, até por ter a oportunidade de presidir o Conselho de Pastores, e até aproveito para citar aqui a presença aqui da companhia de 3 pastores que estão aqui no estúdio, aqui abrilhantando aqui. Isso era tema do nosso assunto no carro, né? Eu, o pastor William, da Batista Betel, o pastor Marco Faria, Missão em Propósito, e o pastor Silvio aqui do Projeto Vida Nova, nós conversamos sobre isso. Porque a quantidade de pastores que nos procuram com problemas psicológicos, que é tudo fruto de esgotamento, que ele não soube dar essa pausa, esse limite. E a igreja, conforme foi bem colocado aqui pelo pastor Gilton, elas têm a imagem de que nós somos super-heróis, né? Tem a imagem de que não, o pastor não tem tempo ruim, o pastor não tem problema, né? Não fica doente. A dificuldade do momento diferenciado do Brasil não afeta o pastor é né? Só falta ter asas. Então, acaba se exigindo muito mais da presença do pastor, da figura do pastor. Ele colocou isso na questão de horário. Muitas das vezes eu já vivi essa experiência na própria pele. Às vezes você chegou 5 horas da manhã. Só que a pessoa do outro lado não tem essa informação, né? Sim, então, poxa, 10 horas, o pastor não está dormindo, coitado, o pastor não dormiu nem 2 horas de sono ainda. Acabou de deitar. Então, nós temos de ter esse senso. Nós cometemos esse erro. Eu tenho alguns anos de ministério pastoral e eu já fui assim, eu achava que eu ia abraçar o mundo, que eu ia resolver tudo, que sem mim
a igreja não funcionaria. Hoje, Sem mim nada podeis fazer. hoje, eu descubro que quando eu não estou, eu acho que as coisas ainda ficam melhor ainda. Mas Você é um acha? problema. Meu Deus. Mas sabe que todos nós, eu acho que quando eu comecei também, eu achava que eu tinha que fazer tudo, eu tinha que estar em todos os lugares, eu precisava me doar, eu precisava fazer, até que um dia caí na real e falei assim, se eu continuar assim, eu vou partir dessa para melhor, né? Então, eu preciso realmente dar um tempo, porque a gente tem limite. A palavra diz que nós precisamos descansar, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, não é? E do espírito, porque, é claro, você prepara uma mensagem, mas você tem que ter o seu momento devocional. Então você tem que ter o seu momento de lazer também, você tem que ter o seu momento com a família, não é? Tem que ter o seu momento de descanso. E a gente até entender que a gente não é onipotente, onisciente, onipresente, que quem é Deus, a gente então... Eu preciso fazer só uma colocação rápida. Uma parada. Às vezes o pastor mora próximo da igreja. E aí Não é uma boa morar próximo da igreja, está viu? aproveitando essa audiência Não é bom. maciça Não é bom. para discipular um pouquinho e abençoar os nossos colegas, né? Aí acaba o culto, 2 horas depois tem alguém na casa do pastor, o pastor acabou de chegar Ora da por igreja. mim, estava lá, e aí... Não, há uma síndrome, a síndrome de burnout, que é de ser queimado, de ser torrado, que acomete, atinge a muitos líderes, e muitos líderes pastorais são literalmente torrados, queimados, porque não tem essa percepção do limite, essa percepção de que precisa descansar, precisa repor energias. E o que acontece? Muitas vezes, quando o pastor tenta liderar pelo exemplo, pela influência, fazendo com que os liderados trabalhem, há alguns que pensam, o pastor não quer fazer nada, o pastor só quer mandar. Agora, eu vou ouvir o pastor Jorge aqui, mas tem uma dica que eu preciso entregar aqui, porque o pastor Dilton me deu logo o gancho para eu puxar aqui. Aconteceu, meu pastor Jorge, que aconteceu isso com o meu pastor. É um ouvinte que está mandando aqui, tá, gente? Não é meu pastor não, viu? Aconteceu isso com o meu pastor. Ele foi para a escola dominical e recebeu uma notícia de que o irmão dele havia falecido. Ele pediu desculpas para dar um apoio à família, pediu licença para dar um apoio à família, e uma das irmãs lá da igreja falou o seguinte: olha, o seu irmão morreu, mas eu estou aqui, preciso do senhor, estou viva. Aí a gente volta naquele assunto da inconveniência e da exigência de que o pastor seja perfeito. E pronto para todas as emoções. Quer dizer, ele não tem direito de sofrer porque alguém da família faleceu, porque a irmã está viva na igreja? Isso é totalmente conveniente. Eu estava pensando, voltando nesse último assunto, que um membro chegou perto de mim, o pastor tinha saído para comer uma pizza. E o membro da igreja disse, mas o pastor saiu para comer pizza? Eu disse, saiu, minha filha, ele pode. Ele tem o direito também de comer uma pizza como você também tem. Ele não está no horário dele, da igreja, ele é um dia dele de lazer, ele vai comer a pizza, ele vai no restaurante. Ele é um ser humano como nós, como eu, como você. Então, essa falta de percepção das pessoas, dos membros, quanto ao seu pastor. E outra coisa, quando o pastor da igreja ele tem o seu lazer, ele vai ter uma mente melhor para poder ensinar, para poder estar juntos com a sua membresia. Viu? Então os membros têm que entender, isso é bom nós aproveitarmos essa grande audiência que tem a 93 para passar essas informações, conscientizar também os membros que os pastores eles também precisam de ter o seu lazer. Assim como tem família, tem esposa, tem esposo, e aí, né? Cid, assim como os pastores, também aqueles que trabalham nas suas casas. Quantos esposos ou esposas que às vezes vira à noite, sai de manhã, 7 horas da manhã, chega 11 horas, 10 horas, porque está trabalhando. Então tem que dar uma parada sim, tem que ter um momento, né? E uma pergunta que eu não sei se vai dar tempo, mas que está sendo feita aqui, como ter a mente de Cristo? Exatamente o que eu ia perguntar. O que é ter a mente de Cristo e como fazer para ter a mente de Cristo? Olha, isso aqui é muito importante. Embora ter a mente de Cristo aparentemente pareça que não tem nada a ver com o descanso, mas a gente precisa realmente buscar no Senhor a sabedoria para poder
ter um comportamento adequado, né? Até o nosso descanso. Mas como eu posso ter a mente de Cristo? A palavra diz que Jesus morreu e ressuscitou. A palavra também diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. A palavra ainda diz que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. E também que Ele é o cabeça da igreja, ou seja, nós somos o corpo, né? Então, se nós somos o corpo e o cabeça, que é Cristo, né, o ungido, está sobre nós, a minha mente tem que estar em sujeição e sintonizada a Cristo. E como eu posso ter essa mente? É lendo, estudando e praticando a palavra da verdade. De forma Como prática, diz Romanos 12, 1-2, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra da verdade, que é a palavra do próprio Senhor Jesus. Né? Então é assim prática, que eu posso ter a mente de Nadiege, Cristo. citando o apóstolo Paulo, que você citou várias vezes, ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ter a mente de Cristo é ter a mente ocupada com essas coisas. Muito bem fechada aí a palavra, colocada. É interessante que, fazendo um paralelo, ela estava falando, a pastora estava mencionando sobre algumas situações vividas pela pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus descansou no meio da tempestade. Então, tranquilinho. A mente de Cristo é cada vez você aprender com Ele. Cada vez você ver como que Ele reagiria em meio a determinadas situações. Porque nós não temos um Deus distante no seu alto e sublime trono. Não. Nós temos um Deus que se fez homem, habitou entre nós e compreende todas as nossas limitações e todas as nossas fraquezas. Fez carne justamente por causa disso, para que nós pudéssemos ter em quem se espelhar. Então, quando nós aprendemos como Jesus reagia, como Jesus se comportava, Jesus era social, Jesus participava de festas, Jesus vivia, né? Brincava com as crianças. Então, nós podemos aprender com o comportamento de Jesus, e isso vai fazer com que a nossa vida vai sendo mudada aos poucos. Pastor Jorge. Apóstolo Paulo disse: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pronto. Seu mente de Cristo. É a mente de Cristo, é você entender, é você procurar estar conectado com Cristo. O que ele gostaria que você fizesse, procurar se policiar para que você possa cada vez mais se aproximar dele e fazer aquilo que ele quer que você faça, não aquilo que você quer fazer. Gente do céu, fechado com chave de ouro, incrustado com pedrinhas de diamante e tudo aqui, viu? Muito bem, obrigado, meu querido pastor Gilton Medeiros, obrigado pela sua presença, queridão. Obrigado, Cid, mais uma vez pela oportunidade. Deixa eu deixar um abraço aqui para a minha igreja, Igreja Batista Jardim Santíssimo. Deixar também um abraço para Claudete, que fez aniversário ontem, ovelha de um antigo pastorado meu. E para Lia, que faz aniversário essa semana ainda. Convida a gente para a festa. E um abraço para a equipe do Jornal Novas, que está ligadinha no 93. Maravilha. Pastor Luiz Suete, obrigado pela presença, campeão. Eu agradeço, uma honra, uma alegria estar aqui. Quero mandar um abraço especial para a minha amada igreja, Casa da Bênção, no Éden, em São João de Meriti. Um abraço especial para o Conselho de Pastores, hoje aqui muito bem representados. O Conselho de Pastores São João de Meriti é um lugar de se fazer amigos. Hoje eu na companhia aqui, pastor William, Marco Faria, pastor Silvio, e deixar um convite, dia 29 de julho, último sábado, 8h30 da manhã, é o café do Conselho de Pastores, que vai ser no bairro do Jardim Metrópole, na Assembleia de Deus, Congregação El Shaddai. O pregador, um grande amigo, o pastor Jean Marques. Bom amigo, gosto muito dele, uma figuraça maravilhosa. Viu, pastor Jorge? Obrigado, queridão. Deus abençoe. Obrigado a todos os ouvintes da 93, que estão sempre com os ouvidos aguçados. Eu quero mandar aqui fortemente um abraço para o novo presidente de nossa Convenção SEAD, Convenção Estadual da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, pastor Paulo, e também o pastor Valmério, da Igreja do Calvário, e a pastora Vanir,
e também meu amigo, meu companheiro Vaguinho, meu amigo Wanderson, pastor Josué da Assembleia de Deus de Belfor Roxo e pastor Messias da Assembleia de Deus de São Francisco, e amanhã no nosso grande culto de vitória ali, que tá, Deus tem abençoado muitas vidas. Um forte abraço, um beijo no coração. Eita. Minha querida pastora Nadiege Macário, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe, minha querida. Obrigada, Cid. Eu quero deixar um abraço para todos os nossos ouvintes. E hoje eu tenho realmente uma listinha um pouquinho, né, acima. Mas eu quero deixar um abraço para minha filha Michele, né? Nadiele também, que está com o seu esposo Paul, e o meu neto Arthur, que estão passando férias aqui comigo. Então, deixar um abraço para eles, para o meu esposo. Também quero deixar um beijão para Diná Coelhos Matos, da Fé para Todos, em Jaconé, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Minha tia, né? E também tem uma pessoa te ouvindo agora. Olha que legal. É o André Carvalho, a Nelma e a Ângela, mandando abraço para você. Eles são lá do Salgado Sabor Gourmet em Piratininga. Quando você estiver em Piratininga, me avisa que eu te dou o endereço para você ir lá. Dizem que é um dos melhores. É verdade. Só para ele? Para todos vocês também, com certeza. Ele vai receber todo mundo muito bem. E eu queria convidar a todos já está abertas as inscrições para o Seminário Carisma Lagoinha Niterói. Se você deseja, o segundo semestre está aí, é só procurar lá no Google o endereço e você aparece lá e se informa direitinho. Maravilha. Tá? Um abraço para todos e para a pastora Vânia, que é a coordenadora desse Seminário Carisma abençoado. Cid, deixa eu corrigir um problema aqui, senão eu vou ficar em dificuldades. Um abraço também para Márcia, da minha igreja, Jardim Santíssimo, que faz aniversário hoje, e para Daniele Perim, também da minha igreja, que faz aniversário hoje. Parabéns, abraço salve para pelo eles. longo, hein? Parabéns. Então faz o seguinte, meu pastor, nos leve a Deus em oração, a gente encerra esse nosso debate, já a gente começa o pedido, tocou. Por favor, pastor. Senhor, nós te agradecemos por tua bênção sobre as nossas vidas e rogamos a Deus que o Senhor esteja abençoando a cada um dos ouvintes desta rádio, que o Senhor esteja com os enlutados, com os que estão nos cárceres, nas prisões, nos hospitais. Ó Deus, abençoa todas aquelas pessoas que estão cuidando da segurança dessa cidade, desse nosso estado. Abençoa, ó Deus, as autoridades que nesse momento precisam de socorro que vem do Senhor. Nós agradecemos a Deus por esse debate, por tudo que conversamos aqui, que sirva para esclarecimento e para abençoar vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.